Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 754 e minguando até 536 dias, 7 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 754, com o título A Química Organizada da Física Quântica, parte 10, e com o subtítulo A Relação Quântica, parte 2. Se vocês não viram o blog anterior, acompanhem, está ficando muito interessante este subtítulo, Relação Quântica. Vamos dar continuidade neste blog diário, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse. Também deixo a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica, certo? Também deixo uma referência deste título, A Química Organizada da Física Quântica, e em seguida eu deixo as 5 repartições da abertura do título Acima das Estrelas de Deus para dar continuidade neste título em específico, a química organizada da física quântica. Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, que vai ficar muito interessante, certo? E, por fim, eu deixo a abertura deste subtítulo, Relação Quântica, e depois eu deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, isso vai ficar muito produtivo. Não tire conclusões precipitadas sem antes saber o que está sendo dito, certo? Relaciona isso em vossas consciências com respeito, com carinho, com dedicação. Se você estiver, se você estiver feito uma leitura dessa Bíblia significativa, vocês vão entender tudo o que eu estou tendo dito dentro deste blog diário, entendendo que a Bíblia significativa ela é formada com 8 elementos da espiritualidade de Deus, e considerando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Você vai encontrar isso na sua Bíblia significativa. Se vocês ouvir dessa minha voz, vocês também vão poder entender como que possa usar corretamente essa sua Bíblia significativa, fazendo essas relatividades, certo? Existe uma forma correta de vocês estar usando essa sua Bíblia significativa para relacionar uma coisa e outra, né? No blog anterior, eu dei um tópico muito bom para quem lê a Bíblia entenderão daquilo que está sendo dito, né? Para quem não lê, eu acredito que vai ter um pouco de dificuldade para saber daquilo que está, né, que está sendo dito dentro de blog diário. Eu acredito também que a sociedade elas não ficam caladas, elas trazem mensagem bíblica para todo lado, em todo lugar você ouve uma mensagem. Eu particularmente, eu nunca li essa Bíblia significativa por completo, mas eu sempre ouço coisas dentro da sociedade bem zoadas, sabe? As pessoas falam alguma coisa, eu estou ouvindo tudo, sabe? Tem ouço hoje em dia é muito prático isso com essa nossa internet, com essa internet muito produtivo. Você ouve em todas, é só você ligar o seu, né, o seu smartphone ou o seu telefone, você já está dando direto com várias coisas que hoje em dia serve para unificação, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto e dar continuidade neste subtítulo, né, a relação quântica, para que a gente possa entender mais do que está sendo dito. A
a expressão livre, né, é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Eu faço a leitura de um contexto e depois eu venho me expressando com a expressão livre sobre, fazendo uma mediação sobre aquilo que é formação de Deus em Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo aquela conectividade até que nós podemos encontrar as nossas próprias realidades daquilo que nós somos conscientes, daquilo que nós somos respeitosos para outro corpo, aquilo que nós respeitamos o outro e aquilo que os outros respeitam nós, certo? O mentor de corpo, ele tem uma força incrível, incrível. Se você souber usar ele, você vai conseguir moldar o seu caráter interno. Isso significa o seu respeito, o seu espaço, a sua produtividade, a sua organização, o seu bem, tudo isso vai ficar bem aparente a outros corpos que estão à vista de você, certo? Se você tiver uma boa força para você trabalhar nesse seu espaço, você vai conseguir muitas coisas boas dentro de você. Você não tem que mudar a outras pessoas, você tem que entender aquilo que é do seu da sua organização, do seu respeito, daquilo que você possa respeitar a si mesmo. Tem gente que fala que, você tem que me respeitar, você tem que me respeitar, mas esse tipo de pessoa que exige alguma coisa externa, ela a si mesma não se respeita. Pode entender. Se ela está exigindo alguma coisa de outra pessoa, é porque ela não respeita, não. Eu fico, sabe, olhando a sociedade assim, a pessoa me desrespeitou, estou no meu canto tranquilo, não está me atingindo diretamente, eu fico só concentrando naquilo que é meu espaço, só tranquilo, sereno, tranquilo. Isso demonstra o respeito. Às vezes eu ficar calado, né, não querer mudar as pessoas que estão à minha volta, querer consertar a vida das pessoas, eu consigo muito bem me respeitar a mim e respeitar o espaço da outra pessoa. Ela está vivendo o que ela está vivendo. A pessoa se abriu para mim, quer ouvir alguma coisa, beleza. Vamos entender daquilo que possa ser relativo a nós dois. Mas para isso eu tenho que entender que a pessoa tem essa disponibilidade de estar ouvindo, ok? Entenda isso. Vamos então para a leitura para a gente fazer essa expressão livre. Vamos lá. Quando o marido for desprezado por sua própria mulher, pode explicar a objeção desta mulher. E se não for uma objeção da mulher, ela pode estar sofrendo maus trato por seu marido. E se a esposa estiver negando um marido por uma objeção emocional, ela vai negar quem o marido é e só por isso, quem o marido é, só por coisas de suas objeções. E usando a relatividade com o tempo relativo a este corpo que esteja exposto ao tempo, explicando assim o seu marido. Considerando os corpos expressivos e que são relativo para tudo que estiverem exposto, podemos relatar que todos os corpos têm objeção por vossos corpos expressivos, aonde um quer ser maior do que o outro. Isto explica que todas as mulheres que relacionam os vossos maridos diretamente por um resultado vai desprezar o amor dele e explicando assim as vossas objeções. E, nesta causa, estas mulheres ficam vulneráveis para os maridos obsessivos em relações emocionais. Isto explica que as grandes maioria das esposas transformam os seus amores por objeção, usando as vossas fragilidades, elas expõem os vossos objetivos disfarçados das fragilidades emocionais e confundindo assim o seu marido, e que muitas delas se opõem ao seu marido só para se fazer melhor do que o seu marido e sempre explicando a sua realidade objetiva. Elas vão formar objeções alheias para condenar e humilhar o seu marido para se fazer melhor ou pior de que este marido. Muito interessante, podemos extrair muitas coisas deste contexto, ele é muito produtivo. Vamos lá por parte, né?
Quando o marido for desprezado por sua própria mulher, pode explicar a objeção desta mulher, né? Você vê que hoje, se você for para dentro da sociedade, a maioria das mulheres que relacionam o seu marido diretamente e humilha o seu marido dentro da sociedade, expõe o seu marido dentro da sociedade, ela expõe para se fazer melhor ou pior do que esse marido. Por quê? Por um plano objetivo que é dela, por um plano objetivo dela, certo? Muitas das vezes ela se opõe contra aquilo que ela poderia ser unida ao seu marido, ela se opõe ao seu marido para se fazer melhor ou pior, né, fazendo uma oposição, né, dentro com o marido, expondo o marido dela. Então, quando o marido for desprezado por sua própria mulher, pode explicar a objeção desta mulher. E se for e se não for objeção da mulher, existe uma possibilidade, né, de não ser objeção da mulher, né? E se não for objeção da mulher, ela pode estar sofrendo maus trato por seu marido, né? Outro motivo que faz com que a mulher despreze o seu marido, né, que faz uma oposição, é quando o marido maltrata a sua esposa. O que seria maltrato? Nós sabe que a mulher, ela é um corpo sensível e frágil, realmente é assim, certo? É uma terra fértil, tudo que você plante, tudo que você plante naquela terra, ela produz, tudo que você faz por aquela mulher, absolutamente tudo, ela produz, certo? Isso é o marido, ele tem que entender isso, tudo que você dá ali, você produz. Por exemplo, por que que muitas das vezes a maioria das responsabilidades de um relacionamento conjugal, ele vem para o marido? Por quê? Porque a mulher, ela praticamente ela aceita tudo que o marido dela faz, para ela ficar satisfeita, ela consegue, reproduzir todo o bem para o seu marido. Vamos dizer isso para você entender, porque hoje, tem muita objeção, muitos planos objetivos, né, mas quando o marido entende que essa mulher é produtiva, ele consegue fazer muitas coisas por essa mulher, e essa mulher produz tudo que o marido quiser que ela produza, certo? Existe essa ideia de muitas das vezes da mulher estar fazendo objeção com o marido, né? E existe essas duas possibilidades, ou então até mesmo o marido está se fazendo maltrato com a mulher, o marido tá, sei lá, hoje, né, muitos maridos covarde, acredita, é só você olhar dentro da sociedade, né? Nós estamos tentando buscar o mínimo de respeito sobre os nossos relacionamentos conjugal para a gente entender uma coisa e outra. Mas hoje é muito delicado para você entender exatamente o que é uma coisa e outra. Mas, afim, você entenda que a mulher, ela tem essa fertilidade, ela produz tudo aquilo que o seu marido dela, ela fertiliza, ela multiplica, ela tem uma ideia, ela tem essa grandiosidade de multiplicar tudo que o marido dela, porque ela é uma terra fértil, certo? Se o marido plantar coisas boas, vai colher coisas boas, né? Se o marido plantar coisas mal, aí ela vai diferenciar, então ela pode, sei lá, né, igual o contexto, vamos falar, deixa o contexto falar, não vamos entrar muito na expressão livre, não, para a gente entender essa particularidade. Então, o que o contexto disse, Deus do início? Quando o marido for desprezado por seus quando o marido for desprezado por sua própria mulher, pode explicar a objeção desta mulher. E se não for uma objeção da mulher, ela pode estar sofrendo maus tratos por seu marido, né? Então, entenda que, que o corpo da mulher é uma fertilidade, né? Se o marido produzir boas coisas, ele vai colher boas coisas. Vamos entender isso, ok? Ele ele tem essa ideia de mudar até essa consciência da esposa. Hoje em dia, para você ter uma boa consciência, uma boa relatividade, e se não for, né, vamos voltar aqui do início aqui, vamos lá. Quando o marido for desprezado por sua própria mulher, pode explicar a objeção desta mulher. E se não for uma objeção da mulher, ela pode estar sofrendo. E se não for uma objeção da mulher, quando o marido for desprezado por sua própria mulher, pode explicar uma objeção desta mulher. E se não for uma objeção da mulher, ela pode estar sofrendo maus trato
E se não for uma objeção da mulher, ela pode estar sofrendo maus trato por seu marido, né? E se a esposa estiver negando o marido por uma objeção emocional, ela vai negar quem o marido é, só por causas de suas objeções, e usando a relatividade com o tempo relativo a este corpo que esteja exposto ao tempo, explicando assim o seu marido. E se a esposa estiver negando um marido, e se a esposa estiver negando o marido por uma objeção emocional, ela vai negar quem o marido é, só por causa de suas objeções, e usando a relatividade com o tempo relativo a este corpo que esteja exposto ao tempo, explicando assim o seu marido, né? Ou seja, quando a esposa faz uma objeção, ela pode estar querendo formar um corpo expressivo, independente do seu marido, né? Hoje em dia, o que mais vê dentro da sociedade é a esposa fazendo divisão com o seu marido, certo? O que eu queria ter tá dito dentro deste blog diário? Às vezes, quando o marido, quando ele é produtivo financeiramente, ele consegue muitas das vezes, digamos assim, domar a sua esposa. Vamos falar nisso aqui só que para vocês entenderem. As esposas de hoje, se você não tiver um recurso financeiro, automaticamente elas não vai ver você como uma pessoa produtiva. Geralmente ela não vai respeitar você, mesmo porque dentro da casa dela, ela criou um bloqueio, elas nunca conheceram aquilo que é casamento conjugal, tudo que nós entendemos dos relacionamentos hoje são objetivos, são coisas objetivas, certo? Então, as esposas de hoje, elas automaticamente elas entendem que o recurso financeiro vai suprir todas as suas necessidades e que elas não precisam ser amadas diretamente. Vamos dizer isso, automaticamente isso. Ou seja, se você tem se o marido é bom, produtivo e tem um bom recurso financeiro, ele tem muito mais chance dele não da esposa dele respeitar ele, certo? Da esposa respeitar ele. A esposa vai respeitar esse marido, ok? Fora disso, ela vai criar um corpo expressivo paralelo com o marido para confrontar o marido, para, né, por medo, né, de passar fome, medo né, hoje, né, não sei se pode ser que a pessoa que tenha razão, é porque as nossas tradições familiares, elas nos ensinaram a nós relacionar o casamento objetivamente, não por amor, e sim por coisas objetivas. Todos os relacionamentos que você viu daqui para trás foi por coisas objetivas, coisas que você né, para formar patrimônio, qualquer coisa, né, para unir, né, sei lá, qualquer coisa, objetivas, ok? Pode ser, e isso é importante, né, em determinada situação, mas não vai completar um relacionamento, não vai formar um relacionamento harmonioso, não vai ficar uma coisa boa, agradável até então, certo? E nesse meio tempo você vai resolver um problema e vai ter vários outros problemas, sei lá, qualquer coisa. Certo? Entenda isso. Considerando os corpos expressivos e que são relativos para tudo que estiverem exposto, podemos relatar que todos os corpos têm objeção por vossos corpos expressivos, aonde um quer ser maior do que o outro. Todos os corpos têm ou não têm essa ideia? Por exemplo, ó, considerando os corpos expressivos, todos nós, por exemplo, né, macho e fêmea, todos nós, considerando os corpos expressivos e que são relativos para tudo que estiverem expostos, né, podemos relatar que todos os corpos têm objeção, né, objeção, elas negam a pessoa para se fazer maior. Por vossos corpos, tem uma objeção por vossos corpos expressivos, aonde um quer ser maior do que o outro. Tem ou não tem? Vamos voltar lá na nossa família tradicional.
Por que que muitas das vezes você pega uma esposa objetiva com vários objetivos e não focando no amor, não focando na harmonia? Porque geralmente ela viveu uma escassez dentro da com seu pai e tal, ela teve um relacionamento com sua família, então elas nunca entenderam o que que é amor, elas entenderam o que que é objetivo. Se você for pegar os casal de antigamente, os governos, os príncipes, eles tinham que casar a pessoa da linhagem para formar patrimônio e tal, aquelas coisas tudo. Então não tinha, nunca teve essa ideia de você gostar da pessoa livremente, você amar a pessoa livremente. Hoje em dia, o que que acontece? Duas coisas que atraem o casamento conjugal hoje, duas coisas, né? É, você, né, dinheiro, né, dinheiro e, atração física e emocional por sexo, né, sexo, aquilo que você vê a pessoa e você se sente atraída por aquela pessoa. Então, isto vai determinar os casamentos de hoje. Então tudo é objetivo, não tem amor, não tem nada, só tem aquilo que é objetivo. Você voltando àquela ideia de você ter, né, sendo obrigado a casar com uma pessoa que você não gosta para continuar o patrimônio do pai, o reino do pai, o legado do pai, sei lá, existe tradição familiar que eles ainda preservam essa cultura, ok? Entenda? É só vocês olhar dentro da sociedade e vocês vão ver. Mas qual é a diferença dessas pessoas que casam, né, para manter um patrimônio, para manter um reino com essas pessoas de hoje? Nenhuma diferença. Elas acham que ela tem liberdade, mas não tem liberdade. Elas estão casando por sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro não explica o amor, não explica o amor, certo? Eu posso, né, o amor está longe de você entender. Eu posso ter liberdade e relacionar o meu amor, todas essas coisas, e oferecer para ela todas essas coisas e amar a pessoa da mesma forma. Mas se eu não tiver uma base, uma essência de eu respeitar a minha esposa, para que ela respeite a mim, no meu espaço para que eu transformar isso em um amor, então eu não vou ter nada, tudo que eu vou estar fazendo vai ser uma inutilidade, ok? Entenda isso. Isto explica que todas as mulheres que relacionam os vossos maridos diretamente por um resultado vai desprezar o amor dele, e explicando assim os vossos objetivos, né? Então, isto explica que todas as mulheres que relacionam os vossos maridos diretamente por um resultado, vai desprezar o amor dele. Todas as mulheres que, né, que relacionam o marido por um resultado, vai desprezar o amor dele. Como é que a mulher pode ajudar o marido sem interferir, sem exigir dele o resultado? É relatividade. O dia após o outro, sabe? Naturalmente. A esposa, quando ela tem aquela sabedoria, né, e quando ela tem aquela coisa, ela acrescenta na vida do marido, o marido acrescenta na vida dela. Isso multiplica. A união, ela traz prosperidade. A verdadeira união traz prosperidade. A união traz prosperidade. As verdadeira união traz prosperidade. Então, se você está unido com a sua esposa, verdadeiramente, então vocês vão prosperar, certo? Agora, se dentro da sua casa o marido, a esposa está dividindo com o marido está dividindo com a esposa, o marido não entende esse corpo fértil da esposa, a esposa não entende esse corpo expressivo do marido, né, de uma certa forma, então fica tudo delicado e ambos não vai ter união, então um vai ficar dividindo com uma coisa e outra, certo? Entenda isso. Então, isto explica que todas as mulheres que relacionam os vossos maridos diretamente por um resultado vai desprezar o amor dele, explicando assim as vossas objeções, né? Então, vai desprezar se a mulher quer um resultado, vai desprezar o amor do marido, e ela vai explicando assim a objeção do marido. Quando a mulher estiver manifestando uma objeção do marido, ela está buscando uma produtividade do marido, ela está negando o amor do marido, né? O que que acontece? Quando você está namorando uma pessoa, né, e você entende, a pessoa diga para você: "Olha, não importa onde você for, eu também vou, né, nós vamos sofrer as mesmas coisas
junto, as mesmas consequências. E se for necessário for, a gente não mora até debaixo de uma ponte, né? Isso até então, mas depois que você entra dentro de um relacionamento, as coisas vai mudando, porque tudo são relativos. E é comum que isso mude, certo? Ou seja, eu não posso determinar o meu futuro, eu não posso dizer que eu vou ficar, né, casado para sempre, nem vou dizer que eu não fique, né? Eu tenho que respeitar a relatividade e entender que tudo vai mudando, o tempo vai mudando, as coisas vai mudando, e eu tenho que acompanhar aquilo que está mudando. Eu não posso determinar nada para o meu futuro, certo? E o mínimo eu tenho que ficar calado. Quando eu fico calado, entendendo que o futuro ainda está por vir, eu vou trabalhando o meu presente, tentando entender aquele meu presente, entendendo a minha esposa entendendo. Relatividade, nossa, nós estamos passando dificuldade, não se preocupa, a gente vamos superar isso junto, tranquilo, certo? Ah, mas quando a pessoa começa a dividir dentro de casa, ah, não, isso é aquilo, está assim por causa disso, aquilo, começa a dividir uma coisa da outra e nunca vai superar nada, né? Entenda isso, quando vocês passam por uma situação, você estiver unido por essa mesma situação e vocês vai superar juntos, sim, com certeza, certo? Agora, se você ficar dividindo dentro da sua casa, procurando alguém para se ocupar, e aí vai ficar muito ruim, porque os seus corpos expressivos vai ficar negando um ou outro, e isso vai ficar muito delicado com o tempo, ok? E nesta causa as mulheres ficam vulneráveis para os maridos, né? Vamos voltar desde o início que eu quero entender, eu quero que vocês compreendam esse contexto por completo. Ó, considerando os corpos expressivos e que são relativos para tudo que estiver exposto, podemos relatar que todos os corpos têm objeção por vossos corpos expressivos, onde um quer ser maior do que o outro. Isto explica que todas as mulheres que relacionam os vossos maridos diretamente por um resultado vai desprezar o amor dele, e explicando assim as vossas objeções. E nesta causa, estas mulheres ficam vulneráveis para, para os maridos, os maridos obsessivos em relações emocionais. Por que eu falei que as mulheres ficam. Quando um marido obsessivo em relações emocionais, ele vai focar somente no sexo da mulher. Por exemplo, eu já vi muito marido falando: ah, você é minha mulher, você tem que me servir na hora que eu quero e tal. Então, o homem vai querer aproveitar da mulher, vai explorar da mulher, vai fazer da mulher como, né, como se ela fosse uma criada dele, né, não vai tratar ela como uma parceira, não vai tratar. Então, o marido ele vai abusar dessa mulher emocionalmente, né? E isso que explica esse contexto, né? Explica, olha, e nesta causa, estas mulheres ficam vulneráveis. Ela fica vulnerável. Quando ela quer manipular o seu marido, ela vai ficar vulnerável. Se o marido dela for justo, beleza, ela não vai ter problema nenhum. Mas se o marido dela for injusto, o que ele vai fazer? Olha, e nesta causa, estas mulheres ficam vulneráveis para os maridos obsessivos em relações emocionais, né? O marido apenas vai explorar, né? E vai desprezar ela, e vai trocar ela por outra, sei lá, qualquer coisa, certo? Explorando e trocando, explorando e trocando. E sempre vai ter alguém melhor do que a esposa dele lá fora, ele vai sempre encontrar alguém, porque ele está sempre explorando a mulher dentro de casa, tratando ela como uma criada, certo? E está servindo somente os prazeres emocionais dele, a sua sexualidade. O que vale para ele é ele sentir bem, né? A esposa dele é feia, a esposa do marido, do outro marido é bonito, certo? Ele, sei lá, ele não, a mulher dele é feia, sei lá, qualquer coisa. Por quê? Ele está muito focado a ideia emocional, sexual, certo? Ele desrespeita a sua esposa para se fazer melhor do que ela emocionalmente, ok? Isto explica que a grande maioria das esposas transforma o seu amor por objeção, né? A grande maioria, isto explica que as grandes maioria das esposas transformam o seu amor por objeção, usando usando as vossas fragilidades, elas, elas opõem as vossas objeções disfarçadas de fragilidades emocionais, né? Elas se opõem, como que ela que se opõe contra o seu marido disfarçado de fragilidade emocional, né?
Muitas esposas, ela se usa o seu corpo emocional na fragilidade para manipular o seu marido, né. Às vezes ela tem um marido bom que cuide dela, né, ou às vezes não, e ela usa isso para manipular o seu marido. A mulher tem muito disso, ela sempre vai usar os seus corpos, emocional, e ele vai expressar muito bem essa sua ideia materializada, né, se oferecendo ao marido, né, recompensa, qualquer coisa para manipular o seu marido. Ela tem muito isso, certo? Quando você está casado, ainda assim fica bem agradável, muito bom, né, se fora do casamento, né, eu sei lá, assim, né, não sei, né, entenda isso. Então, vamos lá. E usando as vossas fragilidade, elas opõem os vossos objeções disfarçadas de fragilidades emocionais, confundindo assim o seu marido, e que muitas delas se opõem ao seu marido só para se fazer melhor do que o seu marido, e sempre explicando a sua relatividade objetivas, elas vão formar objeções alheias. O que é formar objeções alheias? Elas expõem o seu marido, ela humilha o seu marido na frente de outras pessoas, ela desrespeita o seu marido para que ela seja melhor do que esse marido, certo? Quando você vê uma esposa expondo o marido, né, a outras pessoas e, né, que não seja da sua intimidade, existe ideias boas que eu já vi, relacionamento conturbado, que ninguém entende ninguém, porque o marido ele pensa como a mulher e a mulher pensa como o marido. Então fica fazendo aquelas ideias como, né, o homem é frágil dentro de casa, a mulher é forte, sei que tem lá. Então a mulher toma a posição do marido, o marido toma a posição da mulher, então muitas das vezes vocês sente uma necessidade de você chamar uma pessoa do seu lado como testemunha para ouvir daquela pessoa, para ela direcionar uma palavra a outra pessoa que não faz parte desse relacionamento. Por quê? Tudo que você ouve dentro do seu casamento conjugal são coisas repetidas. Ah, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. E não tem um terceiro para julgar aquele pensamento dela, então fica tudo travado, sabe? Às vezes é interessante. Mas existe aquelas mulheres que faz somente por maldade, está na frente dos parentes e tal, então ela expõe o marido. Às vezes ela expõe o marido só para humilhar o marido, para se dizer: olha, eu sou o melhor, eu sou mais produtivo, eu sou mais aquilo, eu sou mais aquele outro, somente para coisa isso. Mas aí o que acontece? No meio do relacionamento conjugal, o marido e a esposa vêm levando as coisas, tudo combinado, com, né, eu faço isso, faço aquilo, mas depois, quando chega lá, ela quer aparecer para algum parente ou outra, então ela vai querer humilhar o seu marido na frente de outras pessoas. É muito ruim para quando a esposa faz isso na maldade. Igual eu estou dizendo, muitas das vezes é bom, se você está com um casamento muito conturbado, é bom você chamar pessoas experiente que possa ouvir de um e do outro para entender quem é que está errado, quem que está certo. Porque quando o casamento está muito conturbado, o marido não entende a mulher não entende o marido, porque ambos ganharam postura diferente dentro do casamento, fica muito difícil. Ninguém vai resolver o problema. E às vezes você tem que ouvir, você tem que confessar isso a outras pessoas, para que uma pessoa de confiança, né, que sabe ouvir, né, que pelo menos empresta ouvido. Porque quando você empresta o ouvido para uma terceira pessoa, a pessoa fala assim: não, o que, que eu estou fazendo? A pessoa mesmo que expressa: o que, que eu estou fazendo? Não, não. Elas vai se conscientizar. Já aconteceu o caso de você, a pessoa, muitas das vezes, uma pessoa passando dificuldade dentro do relacionamento conjugal, ela vai procurar uma psicóloga, aí quando ela conversa com o psicólogo, a pessoa entende daquela expressão, aí só das pessoas se expor isso a outra pessoa, ela já começa a se conscientizar, voltar na sua relatividade, na sua origem, na sua consciência própria, sabe? Entender daquilo. Ou seja, é muito importante se você tem pessoas de confiança para você poder relacionar isso. Entenda isso. Então, vamos lá. E confundindo assim o seu marido, e que muitas delas se opõem ao seu marido só para se fazer melhor do que o seu marido, e sempre explicando a sua relatividade objetiva. Elas vão formar objeções alheias para condenar e humilhar o seu marido, para se fazer melhor ou pior de que este marido, né? Muito interessante.
Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, né. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal e sinaliza o vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.